Olá, boa noite, pessoal. Eu sou Denise Oliveira. Esse é o Ateliê da Deni. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 1º de agosto de 2020 e eu vou conversar com a Tata Weber, cantora, compositora, artista plástica, psicóloga, escritora, doutora em saúde mental. E ela vai conversar desenvolvendo com a Danu, Tata e Danu, que está fazendo muito sucesso aqui em Brasília. Tata, eu acabei de te chamar para a gente começar essa nossa conversa aqui. Inclusive, eu já vou soltando aqui um pouquinho desse trabalho, que tá lindo. Sejam bem-vindos. Já te chamei, Tata. Aguardando a conexão com a Tata para a gente começar o nosso bate-papo. Tata e Danu. Tata Weber aqui, convidada do Ateliê da Deni, deste sábado, 1º de agosto de 2020. Tata, vou tentar te chamar mais uma vez aqui, tá bom? Oi, Tata, Fala, seja bem-vinda. Boa tudo noite. bem? Boa noite. Sim, Tudo olha, já tá funcionando? tudo funcionando. Já tô curtindo aqui o som. Suíte para eletrodos, que trabalho lindo. Parabéns, você e a Danu aí estão fazendo um sucesso, estão levando essa música tão bonita para o mundo, né, Tata? Que bom, Dani, que bom que você gostou. Você me disse hoje que ouviu em looping. Eu fiquei emocionada com você, porque é muito legal conversar com alguém que entrou em contato com o trabalho de verdade, né? Que se envolveu com ele. Então, que massa que eu tô aqui conversando com você. Obrigada pelo convite. Com certeza, tá um trabalho impecável, né? Direção, produção de Wilson Bebel e Pedro Miranda. Uma turma muito boa aí, né? Que vocês convidaram para fazer esse trabalho com vocês, né, Tata? Então, até brinquei com eles um pouco, eu fiz um post dizendo que era para eles virem aqui ver que eu ia falar bem de todos eles. Eu vim aqui para falar bem de todos eles, porque esse trabalho tem a mão generosa de muita gente, muito artista interessante aqui do DF. O Wilson Bebel foi a figura que dirigiu e também concebeu com a gente o trabalho, fez a direção musical, fez boa parte dos arranjos. É um artista que agora está em Jericoacoara desde o início da pandemia, ficou Sim, preso nos por ali. deixou, né? Então, de vez em quando ele faz lives aqui e o pessoal tá até fazendo uma campanha Volta Bebel para Volta ver se ele Bebel, cadê Bebel? A gente tem uma música que pergunta isso, mas cadê Bebel? Porque é do feitio dele, justamente, não estar aqui. Mas ele tem Jericoacoara. Então, direção do Wilson Bebel, Pedro Miranda, também uma figura da concepção do disco, fez a captação no estúdio naquele lugar e também fez todas as programações, porque você que escutou deve ter percebido que tem vários sons eletrônicos, né? Eles foram construídos ali. Quem fez essa construção meticulosa foi Pedro Miranda, além de tocar também no disco e fazer arranjos, boa parte dos arranjos também. Larissa Humaitá, que é Larissa, uma percussionista, né, que está ganhando aí o Brasil, de uma projeção sensibilidade nacional. incrível. Exatamente, projeção nacional, talentosíssima, dedicadíssima. Larissa entrou para gravar uma tarde. Larissa gravou esse disco em uma tarde, num nível de concentração absurdo, profissional e incrível mesmo, porque ela tem sensibilidade, tem malemolência, além de uma personalidade incrível. Eu sou completamente fã da Larissa e acho que ela conquista o Brasil, se já não conquistou, né? Sim. Além de Larissa, Pedro e Wilson Bebel, Renato Galvão participa em algumas faixas. Renatinho, que é um super baterista, mas que nesse disco participou mais fazendo percuteria, tocou lata de tinta, tocou garrafa, isopor. Tem uma música onde ele está trabalhando só esses elementos diferentes. E então também uma figura muito importante para o disco. E Pedro Vasconcelos também fez participação. Pedro que está com a gente em quase todos os Em nossos tudo. trabalhos. É, Pedro é Sim. a Não, figurinha fácil.
tem essa sonoridade muito orgânica mesmo, né? O disco traz isso, apesar dos efeitos, né, de sonoplastia, ele traz essa música orgânica. Eu acho que o fato da gente se conhecer, se gostar, se frequentar, tocar junto, já traz, já faz com que a música aconteça, né? Então são pessoas muito queridas, que se gostam muito, a gente faz um tempo que a gente não se vê aí, pandemia e tudo. Eu estava falando que Pedro é figurinha fácil. Pedro é sensacional, é um músico de primeira ordem aqui, né? Tá aqui em Brasília, o mundo não conhece, devia conhecer, tá entre os maiores 10 cavaquinistas, né? Então, assim, é um cara super sensível, super competente. Sempre quando chega para trabalhar com a gente, chega de um jeito que nos emociona muito. Então, a Sim. gente tem essa galera aí em Suíte para Eletrodos. Tá lindo. E eu queria saudar agora, Tatá, te interrompendo aqui, o pessoal que está entrando na live. O terapeuta tântrico tá aqui. Beijo, Tatá. Márcia Tavio tá com a gente também. Noélia Ribeiro. Opa! É só gente boa. Noelinha, Flávio, que legal. Sejam Márcia bem-vindos, gente. Tauil, maravilhosa. A gente vai Eu falar já, não eu, só né, para eletrodos, mas dos outros trabalhos aí de Tatá e Danu, que vocês já estão aí na isso, estrada, nossos trabalhos premiados, inclusive, né? Prêmios do Festival de Música da Nacional e várias outras conquistas. isso. Eu já vou pedindo desculpas para quem está entrando, porque eu estou de lente de contato, eu não enxergo, né, eu enxergo patavina do que está ocorrendo. Aqui embaixo, eu estou vendo que as coisas estão andando. Então, Então, Dani, você me comunica, você me ajuda. e a Danu deve Mônica, estar por aí também. Minha muito. irmã, Mônica. E a Aí. Márcia está mandando aqui uma carinha sorridente para você também. Márcia tá Então, Márcia, legal. tal, eu tive com a Márcia numa final lá da Rádio Nacional, né? A gente já participou, Tatá e Danu, de duas finais da Rádio Sim. Nacional, e eu, Tatá, já participei de uma. Com Terra Seca também, né? Com Terra Com Seca. Terra Seca, com Foi Foda Quando Você Soltou a Minha Mão, que é um single de Tatá e Danu, com essa participação a gente ganhou a melhor arranjo e melhor intérprete vocal. Terra Seca foi para a final, mas a gente não levou premiação. E eu, no ano passado, foi melhor música com Quarta-feira, que é um outro trabalho meu, né? Que eu fiz com o Dodô Maia, com o Rodá Lobão, que aí é outra vibe. Trabalho lindo, inclusive, né? Mereceu, foi muito bom mesmo. Quarta-feira, uma das músicas lindas aí do festival do ano passado. Ah, Tatá e Danu, né? Vocês estão em tudo e onde vocês chegam, vocês têm esse retorno positivo do público e o retorno positivo da crítica musical, né, Tatá? Que bom que vocês têm tido esse feedback tão bom do trabalho de vocês. A gente tem sim. A gente tem, eu acho que o público de Brasília é muito generoso com a gente. O público de Brasília gosta de música. E eu acho que a gente tem um público específico que gosta de música autoral. O que eu quero dizer com toda música autoral, né? Mas que tem sensibilidade e decisão de ouvir o novo, de estar com o ouvido mais aberto, inclusive para essas figuras que não estão no mainstream, né? Que estão apresentando outros tipos de trabalho. A gente tem um público que se interessa por esse tipo de produção. E isso é um diferencial no nosso público, assim. Eles não gostam só da gente, eles gostam de música de Brasília. Brasília tem muita produção, né? E muita produção interessante. Então, quem gosta de Tatá e Danu também escuta Pedro Vasconcelos, gosta de instrumental, né? Também escuta Wilson Bebel, enfim, escuta Márcia Tauil, escuta essas figuras que estão aqui fazendo a produção local. Então, eu acho que é um público específico, porque Brasília ainda também não conheceu todas essas pessoas, né? Então, acho que Brasília ainda vai conhecer todos esses artistas, mas a gente tem um público que gosta, que tem ouvido aberto para essa experiência de ouvir coisas novas, né? Sim, isso é muito bom, realmente. Que o público conheça cada vez mais os artistas da nossa cidade. Tata, para a gente abrir aqui no nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho da história
de vocês duas, né? Como vocês se conheceram e como vocês começaram a firmar essa parceria musical, Tatá e Danu. Então, a gente se conheceu, a gente teve vários pontos de contato, assim, na biografia, porque na área acadêmica, a Danu é doutora, né? Eu também sou, a gente acabou fazendo doutorado juntas, em lugares diferentes, né? Eu pelo UFRJ, ela pela UNB, mas ao mesmo tempo que a gente fazia doutorado, a gente estava gravando o disco. Mas a orientadora dela de doutorado foi a minha orientadora de mestrado, então a gente já tinha se encontrado em grupos de pesquisa. A gente se encontrou também numa aula de percussão com o Jorge Lacerda, né, que é sambista aqui de Brasília. E a gente também trabalhava uma do lado da outra, em salas diferentes do Ministério da Saúde. Nossa. Então, 3 pontos aí de contato que foram nos aproximando. Mas aí foi nessa aula de percussão com o George que a gente realmente se conheceu bem e se conquistou mutuamente e começamos a compor juntas, porque a Danu tem uma história de composição bem mais longa que a minha. Ela compõe, é uma compositora diária da Danu, né? A Danu é uma figura que está o tempo todo compondo. E ela já tinha um percurso também com o irmão dela, o Alisson Gontijo, que é um dos parceiros de Suíte para Eletrodos, né? E eu estava começando a compor, eu tinha uma música, 2, então esse encontro com a Danu foi o momento onde eu me autorizei, ela acabou se autorizando mais ainda, né? E a gente, a partir daí, começou a fazer coisas. E aí o Wilson Mebel foi um cara que ouviu, frequentava essa aula, porque essa aula era um espaço que não era só uma aula de percussão. A gente chamava de aula festa, porque ela tinha uma característica de ir recebendo outros músicos da cidade. Então, o George tinha ali uma sala de um polo cultural mesmo, onde o pessoal acabava de dar suas aulas, antes de tocar, depois de tocar, passava por ali. E a gente aprendendo pandeiro. Nessa do pessoal passar por ali, a gente conhecia muita gente, acabava tocando com eles, virava uma festa. Então era um encontro que durava aí 2, 3 horas. E nessa história, o Wilson Bebel compareceu, ouviu um pouco as nossas composições e falou, caramba, isso é bom. Vamos fazer alguma coisa com isso. Então a gente também deve a esse ouvido do Bebel, esse empurrão aí para a gente gravar. Foi quando a gente pensou no Leve. É aí que entra o Leve. O Leve, né? O Leve é um disco que ficou conhecido como Psico Jazz Rural. É isso? Carinhosamente. Psico Jazz Rural. Por qual motivo, assim, você pode dizer? A pergunta de $1 milhão, Daniel. Porque assim, Psico Jazz Rural. A gente tinha que pensar, essa é uma expressão nossa que a gente acabou criando para tentar dar conta da sonoridade do disco. A parte do jazz, assim, eu acho que a gente tinha ali uma banda base no Leve, que é a trilogia, que é justamente Pedro Vasconcelos, Zé Krishna e Misael Silvestre. Eles 3 têm uma banda chamada Trilogia, que volta e meia tá por aí, tem vezes que some, tem vezes que volta, toda vez que volta a gente fica excitado, porque é uma super banda. E eles têm o traço do jazz na tocada, então o Leve tem no fundo dele essa vibração jazzística dessa banda base. Ao mesmo tempo, eu e Danu somos da canção. Eu acho que o rural está aí para dizer um pouco isso. A gente conta história. A nossa vibe é fazer canções, né? E o psico, sinceramente, eu não sei explicar. Essa parte eu vou deixar para a Danu, que está nos comentários. Danu, a parte psico de Psico Jazz Rural, o que é? A Danu tá aqui, ó. Saudosa aula festa, ganhou até verbete. Lela Leve tá comentando aqui também. Olha Letícia. Só quem entrou. Tereza Lopes entrou. Tereza Lopes. Pedro Vasconcelos também?
Sim, e o terapeuta aqui, seu amigo, ainda falou aqui, ó, todos passamos a ter nuvens na cabeça, com certeza. Ah, coisas lindas. Já falei bem de você, Pedro Vasconcelos, vou seguir falando. Então Vai seguir sim. aguarde. A Danu Tereza colocou, Lopes, bem-vinda. a Danu matou a charada. Você é a psicóloga. Por isso, O então, que né? que é isso? É, deve ser isso. Muito bom. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, do conceito de o leve, né? O primeiro trabalho que vocês trouxeram, né? Os temas que vocês abordaram nesse primeiro trabalho, antes da gente seguir para os próximos. Então, o leve, ele acabou sendo, para ser muito sincera, tudo de melhor que a gente tinha naquele momento. Ele começa com um desejo de, poxa, vamos gravar, porque eu, por exemplo, não toco nenhum instrumento, né? Eu canto. E aí eu queria mostrar um pouco o que a gente estava fazendo, eu não tinha nada para mostrar, eu falei, gente, eu preciso de uma gravação para dar um play aí, mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Então ele nasce com esse espírito humilde e rapidamente, em coisa de uma semana ou duas, ele ganha uma dimensão muito maior, né? Dudu Maia é uma peça importantíssima aí, né? Ele não só nos recebeu no estúdio Casa do Som, um espaço técnico muito especial, porque era o apartamento dele, voltou a ser já, ele já passou por uma casa, né? Mas voltou a ser já o apartamento dele, que era um cenário muito especial, porque dava essa intimidade, mas também virou um grande amigo nosso. Então, o leve ali foi feito num clima de muita amizade, era a Copa do Mundo, ninguém muito interessado em Copa do Mundo, a não ser o Wilson Bebel, mas entre nós não tinha ali nenhum muito interesse, e aí paramos para fazer isso, então foi um disco que juntou todas as músicas, as melhores músicas que a gente tinha, e a gente organizou ali num conjunto harmônico. Eu acho que ele não tem um conceito específico, ele tem uma música-chave que é o leve, e a gente entende hoje que essa música é muito importante. Ela acolhe muitas pessoas, muita gente fala sobre essa música, sente que tocou a vida delas de alguma maneira, então o leve é uma música que até hoje para a gente retorna como um hit, né? Habita a vida de muitos brasilienses, os brasilienses conhecem o leve, e ele ficou a cara do disco, né? Mas ainda tem, eu acho, até um garimpo para fazer ali dentro do disco, porque tem outras pecinhas muito bonitas no disco que não chamaram tanta atenção, mas que valem a pena. Apesar de ser o primeiro disco, sempre que você. Acho que acontece com todo artista, né? Que lança um trabalho, ele sempre vai ouvir aquele trabalho em outras fases da vida e vai redescobrir coisas naquele trabalho, né, Tatá? Então, e o Leve, essa é uma música que a gente fica super feliz porque outras cantoras gostam de cantar. Né, então, vou aqui lembrar de cabeça, mas a Alessandra Terribili já cantou, Litier canta no repertório dela às vezes, a Maria canta no repertório dela às vezes, o Talo de Mamona gravou o Leve com a Júlia Carvalho, então é uma música também com outras interpretações que deixam a gente sempre muito feliz, é uma música com essa característica de ter pegado um pouco, né, entrou aí para a cultura brasiliense de algum jeito. Que legal, muito linda, realmente. Marcou a vida de muita gente. Uma música aí marcante para a história da cena musical de Brasília, né? Ô, Isso. Tata, vamos voltar para o Switch, para eletrodos, porque assim, hoje a gente Vamos. está fazendo bate-papo aqui, mas também focando nesse recém-lançamento aí. Tá quentinho, Isso. saindo do forno, né? Switch para eletrodos, um trabalho incrível, refinadíssimo. E eu tô com as músicas aqui. E vamos começar comentando a primeira música, a faixa que abre o disco, Bento e Mariana. Gente, vão lá, né? Se inscrevam no YouTube, Tatá e Danu, e entrem lá no Spotify. Tá lindo. Tá dando pra ouvir? Tá dando para ouvir. Então, suíte para eletrodos. Vamos falar Sim. de suíte para eletrodos. Esse é um disco, bom,
ele tem uma característica diferente, porque ele tem esse formato de suíte, no sentido de que as coisas estão ligadas. Olha, eu vi a palavra vinho aqui numa pessoa comentando, eu nem falei, gente, eu tô tomando vinho, A axé, tintim, quem quiser me acompanhar, por favor. Michelle tá dizendo que tomar um vinho também para te acompanhar aqui. Eu vi a palavra vinho, você vê que eu não estou enxergando, mas vinho eu enxerguei. Ah lá. Mas suíte para eletrodos, ela tem esse formato de suíte, então as músicas elas estão conectadas, né? Quando a gente vai ouvir, você pode ouvir separadamente, são 6 temas, ou você pode ouvir uma faixa só, uma massa sonora só com essas ligações, né? Que para mim é o jeito mais gostoso de ouvir a suíte para eletrodos. E se você vai ver que ela tem 24 minutos, não é mais do que isso. Né? São 6 faixas ligadas com 24 minutos. Então, desde o início, a gente pensou que deveria ser assim, uma faixa só, um pouco como uma experiência. Agora, cada música dessas é de um tempo, nasceu de um jeito, e eventualmente a gente viu que a gente tinha um conjunto possível para uma narrativa. Então, eu te explico um pouco como. Não sei se a gente já vai entrando faixa a faixa. A gente está na primeira aí, que é Bento e Mariana, que Mariana, história de amor, gente. não é uma história de amor. É uma faixa que está falando de um desastre, né? É uma faixa que está falando de horrores da civilização, né? Em que ponto chegamos para um rio ser destruído, ser assassinado. Então, essa faixa fala disso, é uma faixa que dá uma péssima notícia. E ela abre o disco porque esse disco tem um pouco essas péssimas notícias. Então, você vai perceber nas letras que ele dá informação sobre o mundo que a gente está vivendo e as dificuldades do mundo que a gente está vivendo, né? A dificuldade de entrarmos em acordo, né? E ele vai trazendo notícia a notícia e vários dramas sociais, dramas ambientais, e ao mesmo tempo a gente vai trazendo algumas energias que estão aí representadas pelas energias dos orixás, que vão chegando em cada música dessas, acompanhando esses desastres, né? Esse disco acaba fazendo essa ligação, essa narrativa. Um rio foi assassinado, e aí? O que a gente vai fazer sobre isso? Cada faixa vai fazendo uma pequena discussão sobre isso, né? O que está acontecendo, até chegar em Obatalá, que fecha o disco, tentando não trazer uma solução, porque nós não temos. Não temos, de fato. Mas trazendo uma energia de pacificação um pouco, para que a gente possa parar e pensar. Então, Suíte para Eletrodos traz essa narrativa toda, mas essas músicas não nasceram ao mesmo tempo. Então tem essa costura que a gente foi tentando fazer nesse processo. Vocês criaram essa narrativa, costuraram, né? E fecharam, né? Deram uma coerência a todo esse trabalho, realmente. E tem isso, ele tem essa coisa da ginga, da mandinga e também da ligação com a espiritualidade, né? É uma coisa que eu percebi nas músicas de vocês. Vocês buscam também essas referências das matrizes africanas, dos sons afro-brasileiros. É uma coisa que está presente na obra de vocês, né, Tatá? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas influências sonoras. Então, a gente tem uma figura aí na nossa banda que é exata nessa referência, que é Larissa Maitá. Então, de todos os sons eletrônicos que tem ali, a gente tem alguns percussivos, mas o grosso da percussão é na mão, é mão no couro, mão nos efeitos. Essa mão é da Larissa. Então, ela ficou um pouco com essa função muito, muito específica e que ela faz com muita precisão de informar o ritmo que tem essa origem afro-brasileira.
Então, ela dá essa pulsação, mas a gente acaba também. Tem duas histórias aí que são importantes para falar também dessas referências. É porque duas das canções do disco, foram encomendadas de alguma maneira. Então, a primeira é Araruê, que é a segunda da faixa. Essa música foi encomendada para Danu por seu Zé Pilintra. Né? Então, Danu, num terreiro, em conversa com seu Zé Pilintra, recebe essa encomenda. E ele chega a dizer, em algum ponto, chama aquele seu amigo para fazer junto, que é o Wilson Bebel. Então, essa faixa tem essa autoria, Danu Bebel, uma faixa, eu acho que é a mais alegre do disco, né? Ela é a segunda faixa. Vamos ouvir um pouquinho aqui. Isso. É uma faixa que fala diretamente com o seu Zé Pilintra, né? Esse ponto é seu. Uma faixa que, apesar de ser a segunda, é uma faixa de abertura. A gente conta ali o desastre e, em seguida, chama seu Zé Pilintra, né? Para abrir os trabalhos. Então, essa faixa tem essa história específica. E a última, que é a faixa de Obatalá, também é uma faixa que vem com uma certa encomenda. Eu fui tratada por uma casa que tem a energia assentada de Obatalá, fui tratada, passei uma noite lá, fui carinhosamente tratada, e no dia seguinte, na noite seguinte, eu acordo com essa música meio que na mão, pronta. Né? Então, assim, já estava ali, e aí é a hora que eu chego para a Danu e falo, Danu, me ajuda a terminar, né? Então, uma parceria minha com a Danu, mas uma música que também, sei lá se é minha, essa altura, né? Uma música que chega com muita prontidão. Então, essas duas músicas nesse disco comparecem assim, como encomendas, como coisas que chegaram para nós ou foram pedidas para nós. E as outras foram músicas que foram trazendo energias que a gente identifica. Como? É forte. Desculpe te interromper, mas é lindo e forte essa história toda, né? Inclusive a última faixa, o Batalá, cria a morte e cria a vida, né? Isso. Não, e fica mais interessante ainda, porque nem eu nem Danu, a princípio, somos do axé, quer dizer, a gente não faz a frequência que deveria fazer, né? A gente não está ali entre o povo de santo, mas por acaso a gente atravessou esses espaços e interagimos de alguma maneira. Então essas músicas chegaram. E as outras energias acabaram pontuando uma música ou outra. Você vai ver que tem uma hora, né? A gente fala em Yansan, que é Yara. Em outra música a gente fala diretamente com Xangô, né? Outra música é Oiá, que é Yansan. Quando a gente viu, a gente estava falando com muitos orixás. Então, Suíte para Eletrodos também traz essa narrativa de conversa com as energias que os orixás representam, né? E a qual nós somos sensíveis, como simbologia, como energia, enfim. Sim. Então, a minha pergunta é essas referências, né, e essa vivência que vocês tiveram em relação à espiritualidade, né, às entidades, também a gente pode dizer que eles representam uma força, uma busca de uma força diante desses desastres, desse desmoronamento universal, né, mundial, dessa situação caótica que a gente está? Acho que é uma leitura possível, sim, né? Porque é isso, a gente ali narra um desastre, começa a falar de vários outros desastres entre nós, que nós construímos, para chegar ali no final e um pouco pensar junto, e agora? São forças para a gente pensar, mas ainda não são respostas, né? Sim. Até mesmo, né, Tatá, porque vocês colocaram o trabalho aí no mundo, né, gestaram esse trabalho, e ele tá aí, cada pessoa que ouve com certeza vai levar esse trabalho vai trazer um novo significado, né, e vai buscar um novo sentido também para esse trabalho que vocês fizeram.
Claro, tem esse clichê, né? Que a gente diz que quando você bota o trabalho no mundo não é mais seu, mas é muito isso mesmo. Muitas leituras podem ocorrer daí. Eu até me surpreendo muito quando eu escuto a leitura dos outros, assim, eu gosto de escutar, né? Porque a gente ganha um pouco essa dimensão de como que chegou no ouvido do outro, né? É isso, sim, sai da nossa mão já e tá aí no mundo. Tá aí. A Michelle comentou aqui, ó. O álbum está lindo. Obrigada, Michelle, pelo seu comentário. E o perfil WRBG comentou um trabalho com a palavra narrativa muito forte, difícil de encontrar, adoro. E muita gente entrando aqui. Sejam bem-vindos. A gente está comentando um pouco sobre suíte para eletrodos, trabalho lindo de Tatá e Danu, e uma equipe de peso e grandes músicos da cidade que fizeram parte desse trabalho. Vamos voltar um pouquinho na história de vocês, Tatá, então? Eu queria que você falasse agora do segundo disco que vocês fizeram, Cantadas, com o trio brasileiro, né? Não, o trio brasileiro que é incrível, que é Dudu Maia. Dudu Maia está na nossa vida de tantas formas. Né, porque ele não é só o espaço onde a gente grava, aprendeu a gravar, aprendeu a entender o que é o processo de gravação, mas ele também é um super músico, né, um bandolinista, enfim, muito importante. E Um lançou amigo. agora, né? Lançou trabalho novo. Acabou de lançar, não é isso? Ele tem um single novo e um disco novo agora. Me parece que nesse mês. Suas produções pandêmicas sensacionais, né? Assim, a pandemia tá botando o povo. Ontem eu É. conversei com o Caçari está aproveitando também a pandemia para produzir, né? Não, a produção do Caçari, Dani, eu não sei se você está acompanhando, mas a produção dele durante a pandemia está incrível. Eu tô realmente aguardando o disco dele. Falei isso ontem, né? Comentei isso ontem na live dele. Tô querendo ver esse disco. Mas eu estava falando de Dudu Maia. O trio brasileiro é Dudu Maia, Alexandre Lora e Douglas Lora. E ele já tem uma carreira aí de música instrumental já muito laureada, inclusive, né? Viajam o mundo mostrando esse registro da música brasileira. E o que aconteceu foi que eles toparam encarar a canção letrada, né? Encarar as nossas letras, as nossas canções. Então foi a primeira vez que o trio brasileiro se dispôs a acompanhar cantoras, a acompanhar a música com letra. Então, Cantadas tem essa coisa interessante, primeiro por isso, porque são figuras que nunca tinham feito isso antes, experimentaram uma novidade aí. A segunda coisa é que eles se autorizaram a trocar de instrumentos, então eles não tocaram nesse disco os instrumentos pelos quais eles são reconhecidos mundialmente, entende? Então, Douglas Lora é um super violonista, mas ele pegou e tocou baixo em Cantadas, né? O Alexandre, que ele toca, como chama aquele instrumento, gente? Acabei de esquecer o instrumento dele. Bom, vai me vir, eventualmente. Mas ele tocou bateria ali, tocou pandeiro. O Dudu Maia, que tocou guitarra. Então, assim, eles fizeram um pequeno. Se desviaram um pouquinho dos seus instrumentos de origem. E com isso também nos contaram de uma flexibilidade nova para eles, que né, fez sentido até para a produção do próximo disco deles, que eu acho que já foi lançado também. Ou está em quase no momento de lançar. Então, Cantadas teve um time poderosíssimo, eles foram indicados ao Grammy, né? O trio brasileiro, junto com a Nat Cohen, foram indicados ao Grammy muito recentemente. Então, uma super banda, vamos dizer assim, que abraçou algumas canções nossas, minhas e da Danu. E é um disco, a gente fala dele como um disco sobre o amor, mas não do modo como a gente costuma falar do amor. Então, não é um disco sobre o amor romântico. É um disco sobre o amor entre pessoas, entre talvez o amor da amizade, da irmandade,
se é que a gente pode usar esse termo, mas a gente fala ali, são pequenas declarações de amor que a gente faz ali. Então, as músicas têm endereçamento no disco. Então, tem uma declaração de amor para Danu, tem uma declaração de amor para o Bebel, tem declaração de amor para mim, né? E tem um contraponto, que é uma música muito especial, que chama O Ciclo, que fala mais do desamor do que do amor. Ela é muito profunda, porque ela também resume a tese de doutorado da Danu. Atenção, quem está atrás desse tipo de informação, porque a Danu tem essa habilidade incrível, que é de musicar uma tese de doutorado. Ela faz isso. Então, Inclusive, ela acabou de comentar aqui, ó, amor fora das regras do romance, né? isso, Falar. Daniela, aí. Amor É, fora das regras do romance. Sensacional, é isso aí. e a Georgina reforça aqui ao amor fora dos parâmetros normativos. Pronto. Então, Legal. esse disco são declarações de amor que a gente vai fazendo uns aos outros ali, sendo que ninguém ali é um par romântico, né? Nós somos amigos e amigas de muito tempo e vivemos juntos e fazemos as coisas juntos. Então, Uhum. Cantadas é isso. É um EP, se não me engano, também com 6 faixas. Uhum. Com um trio brasileiro que dá uma roupa para essas músicas com um toquezinho regional, como é, enfim, da música brasileira mesmo, mas também com muito swing ali. Uhum. Tem muito samba, né? Eu tava ouvindo hoje e vocês trazem bem forte o samba. Agora eu não me lembro se foi Encantada, se foi no Leve, né? Porque eu deixei ali a lista do Spotify, Tatá e Danu tocando. A Tata, inclusive eu switch para eletrodos em looping, como eu falei. E aí isso é muito forte o samba, né? Duas mulheres cantando samba, levando o samba com muita propriedade. Queria que você falasse um pouco das suas influências, né? Das coisas que você ouve que te inspiram a criar. Inclusive, Danu, você também pode comentar aqui, né? Das influências aí que levaram vocês a ter esse laço, inclusive, forte com o samba nas músicas de vocês. O samba em especial, para mim, faz muito parte da minha cena de felicidade, o samba. Quando eu penso numa cena feliz, é uma cena que envolve o que geralmente tem numa roda de samba, as pessoas cantando, dançando, tocando instrumentos de mão, né, e cantando canções. Então, o samba para mim está nessa cena de onde eu sou feliz. E minha família é muito assim. Eu tive na infância muito isso, um pouco dessa coisa da roda de samba. Meu pai toca violão e na minha casa isso acontecia. As pessoas em volta desse violão, em volta de instrumentos de percussão, e muita gente falando, muita gente sambando, gente cantando junto. Então, isso para mim tem um espaço importante no modo de eu ficar bem. Tem a ver com samba, tem a ver com cantar samba. Eu faço parte de um coletivo chamado Mulheres de Samba. Alô, Mulheres de Samba, aqui de Vou falar Brasília. um pouco mais desse coletivo e a importância, né, das mulheres estarem ocupando o samba, ocupando esse espaço. Então, eu não sou exatamente uma intérprete de samba, né? Eu entro pelo samba mais compondo do que cantando, nesse coletivo do qual eu participo. Ali tem cantoras extraordinárias de samba. Tereza Lopes, que entrou aí, você disse, é uma delas. E são tantas aqui em Brasília, né? Então, são cantoras extraordinárias, mas a minha entrada é mais pela composição. Então, alguns sambas meus foram gravados por figuras aqui de Brasília do samba mesmo, né? O Jorge Lacerda gravou, os meninos do Sétima Roda gravaram recentemente, né, no último álbum deles. Enfim, que é uma galera do samba típico de Brasília, se a gente pode dizer assim, né? Que estão criando as referências do samba em Brasília. Então, mas não é só samba no leve, né? Eu acho que nos nossos discos o que comparece muito é música brasileira, são os ritmos brasileiros, né? Então tem samba, tem maracatu, o leve é uma espécie de falso maracatu, né?
tem a Danu é uma super compositora de baião, é um ritmo para ela muito caro para a Danu, acho que para a formação da Danu. Então, assim, o ritmo brasileiro acho que é o que comparece com uma assinatura assim, das coisas que a gente faz. Uhum. A Danu comentou aqui, ó, sempre me emociono com essa sua descrição. O samba faz parte da minha cena de felicidade. É a Legal. Danuzita que está aí comentando, é a Danu. Danu, é a Danu. Danu, logo mais eu chamo o Danu também para conversar com a gente. Então, você falou da música de Brasília, né? Vocês estão fazendo parte desse movimento efervescente que tem sido criado nos últimos, pelo menos, 10 anos na cidade, né? De muita gente fazendo música boa. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, para você, o que é a música? O que define a música de Brasília? Uau, é uma pergunta de redação, Dani, essa. É difícil, né? É difícil pra Interessante a gente caramba, falar. mas eu já vou dizer para você, muito ousadamente, que Brasília tem uma assinatura, sim. Eu acho que o fato de aqui a gente ter escolas públicas de música né, é uma questão. Eu acho que a gente ter a escola de música é uma questão, a música na UNB, eu acho que ter o Clube do Choro, né, são três polos que formam muita gente aqui em Brasília. Então a gente tem já em Brasília pelo menos uma assinatura do instrumental muito clara. A música instrumental de Brasília é fora do mapa, na verdade. Né, é preciso vir aqui para escutar em que nível está a música instrumental de Brasília. É um nível muito alto. A galera que está ganhando prêmio aí pelo mundo, vai de Brasília. Olha o bairrismo, né? E na parte da canção, quer dizer, na verdade são muitas cenas, né? Eu conheço algumas das cenas de Brasília, eu não conheço todas. Mas na cena da canção, da MPB de Brasília, eu também sinto que aqui já se faz algo com um pouco uma outra assinatura que não é o Rio de Janeiro, que não é São Paulo, que não é o Nordeste, e que tem a ver com a mistura disso tudo, mas que já afirma alguma coisa que é apenas aqui dentro que se faz. Sim. Brasília tem gente tocando num nível altíssimo em qualquer boteco que você entrasse antes da pandemia e antes da lei de silêncio, duas questões, né, Uhum. diferentes, num nível muito difícil de encontrar em outros espaços, né? Então, assim, essa resposta sobre a assinatura do que é a música de Brasília passa por aí, mas eu não tenho ainda ela formulada desse jeito. A gente fez um movimento de produção recente que a gente chama ainda, né, de Coletivo do Quadrado, que tinha uma ideia de trazer, e a gente trouxe, fez algumas temporadas disso, dessas linguagens muito brasilienses, no instrumental, na canção, mas também a gente trouxe coisas do teatro, da poesia, em espetáculos que a gente fazia ali, especialmente no Teatro Garagem, né? A gente faz um tempo que a gente não faz, a gente fazia roda de autoras com as mulheres em especial, mulheres autoras de Brasília, a gente tentou mostrar um pouco essa assinatura, mas eu acho que a resposta acadêmica, o que é a música de Brasília, a gente precisa parar e pensar junto. Sim. Embora eu tenha Isso, intuições aqui. isso está acontecendo, né? Esse movimento está acontecendo e eu concordo bem com você. Esse negócio da marca dessa assinatura já está sendo consolidada, né? Inclusive, o pessoal comentando aqui, ó, Leila Lev colocou em defesa da educação pública de qualidade, né? Educação musical, principalmente, fortalecer aí esse vínculo da música e a educação, né? Que a gente precisa muito. E viva Cláudio Santoro, um sonhador em levar a música Opa! para a BSB. E a Liti entrou com a gente aqui também. Opa, Lili! É isso. Muito legal. Olha só, La Bagaceira colocou aqui, ó. Somando vocês, já me fizeram chorar umas 10 vezes. Ah, coisa linda! Legal. Muito bom. Que... Salve, La Bagaceira! La Bagaceira é uma super produtora de vídeos aqui.
de Brasília. Eu imagino que quem esteja falando pela La Bagaceira aí, pelo estilinho, deve ser o Alex Oliveira, será? Meu bailarino preferido. É, dança, ele dançou pelo Leve, a gente, no vídeo do Leve, o Leve tem um videoclipe e o bailarino é o Alex, nesse vídeo, que dança Então, Alex, belíssimamente. Sim, olha, amo, não foi isso que ele tá falando? Pronto. tá feito. Vamos voltar então para o suíte para eletrodos. Tata, você comentou um Vai. pouquinho do Arariê, do Bento e Mariana, né? E aí tem aqui, ó, Venhara. Toda rima é Uhum. vã. Queria que você falasse um pouco sobre essa música. Vou até colocar um pouquinho aqui pra gente ouvir. Bota um pouquinho. É muito legal. Essa música tem uma ponte sonora entre ela e a anterior, que faz um som que parece a gente um som de mar, e na verdade é um rio. É o Rio São Francisco, e essa gravação faz parte de um trabalho do Cildo Meirelles, que doou pra gente, quer dizer, gentilmente cedeu essa parte do fonograma para a gente fazer essa passagem. Vem Yara, fala de um corpo estendido no chão, né? Ela está falando disso. De Mais, duas mulheres que estão. Perdão, diga. mais atual que nunca, né? Então, ela fala de um corpo estendido no chão e a gente tendo que levar a vida ao mesmo tempo, porque fez sol, porque é preciso celebrar a vida também, porque é preciso ir à escola, porque é preciso trabalhar, mas o corpo estendido no chão está ali de novo, mais uma vez. Então, e é um corpo negro, né? A gente sabe que é um corpo negro. Tem um diálogo meu aí com João Bosco, quer dizer, uma ousadia de fazer um diálogo com João Bosco, porque é da minha infância e da minha audição de criança escutar isso. Tá lá um corpo estendido no chão. Um samba de João Bosco. E isso ficar, para mim, como uma informação crucial e que era preciso entender. E aí a gente adiciona essa informação. Esse corpo é negro. Isso não foi dito lá desse jeito, mas agora eu sei que esse corpo é negro, né? Que existe um revólver apontado de uma maneira muito específica. Então, essa letra, que é uma letra, como eu disse, esse disco tem essas desgraças das quais a gente precisa falar, né? Então, ele aponta essa questão. A vida precisa seguir, mas muitas coisas estão em curso nos destruindo. E agora? Toda a rima van, que é esse complemento aí da música, para falar isso, que não há beleza que a gente produza como humanidade que compense o horror que a gente pode produzir como humanidade. Né? Um pouco essa ideia de toda a rima é vã. Sim. Vem, Yara. Bem forte mesmo. Ó, leu o comentário aqui do Caçari. A gente falou do Caçari, ele Opa, entrou. Caçari. Opa. Ele comentando da pergunta anterior sobre identidade, né, brasileira, você comentou aqui como não há um ritmo reconhecido e sendo ainda um lugar muito novo, a cara da música ainda está numa formação. E vocês e os outros atores da cena brasileira é que estão moldando essa silhueta. Legal. Aí, Caçari. E vou Caçari que reforçar é um aqui. puta músico, que também como o Bebel tá longe, mas é daqui, né? Na verdade tem a formação, a sua identidade, não vou dizer nem identidade no caso do Caçari, mas que tem grande parte da sua atuação, né, artística aqui em Brasília. Em Brasília, há muito tempo por aqui, e ele diz que tá doido para voltar, e logo ele volta também para cá. Vamos Venha, trazer Caçari. Caçari de volta. A Danu comentou aqui, ó, Venhara era uma melodia que eu tinha, que já tinha tentado letrar e nunca consegui. Daí chegou Tatá com essa letra incrível, sensível, falando do nosso tempo. Legal. Foi isso, Danu tinha essa melodia há muito tempo mesmo, ela teve até muita paciência com isso.
porque ela me entregou tipo um ano antes de eu ter uma letra e eu sabia que eu queria letrar, mas eu não tinha pegada, sabe? Quando você vai tentando e fala, não é aqui, não é aqui, não é aqui, um ano depois veio. Veio. Muito É. linda. O Marcos Fabrício, grande amigo poeta aqui de Brasília, comentou: o narrador Januário de Oliveira também utilizava essa expressão no futebol, quando o jogador duramente machucado em campo acabava ficando estendido no chão. Tá lá o corpo estendido no chão. Verdade. É uma metáfora do futebol, né? Mas essa. E a Litier colocou: bom ouvir vocês, essa lucidez poética. Litier, bem-vinda, Litier, um abraço, grande abraço. Beijo, Então vamos, Lili. vamos seguir. Agora a gente está tocando aqui Caô Xangô, o Tempo da Justiça. Tá ouvindo? Tô ouvindo. E aí eu preciso comentar aqui, esse disco todo, a suíte, tem muito as cores da composição da Danu. Eu acho que ele traz muito isso, a Danu composicional, assim. Caô Xangô, por exemplo, é uma composição dela com o irmão, como eu tinha dito lá no início, né? A Danu tem essa história de compor com o irmão dela, então, uma parceria aí familiar, muito refinada, na verdade, né? Tanto essa quanto a música, a próxima música, que é com Olhos de Oiá, as duas são composições muito refinadas e trazem muito a assinatura da Danu, eu acho, né? E o disco acaba trazendo muito isso. Então, ele tem muito essa característica de trazer a personalidade da Danu nas composições. Nesse disco eu sou muito mais letrista, né? Ou então entro melodicamente em um momento ou outro muito pequeno, mais ali em Obatalá, mas eu sou muito mais letrista do que compositora nessa, compositora da música mesmo, né? A Danu comparece muito mais, então esse disco tem muito a marca dela. Então, Caô Xangô, em especial, Danu, faça um comentário, porque, por exemplo, eu não saberia dizer esse momento de composição como foi. Eu acho que a Danu pode falar melhor sobre isso, se ela puder colocar aí uma observação. Mas a minha observação é que a letra dela passeia ali por outro tipo de desastre, né? Que é essa figura do cidadão de bem, né? Essa figura que está aí um pouco circulando, meio que indiferente ao fato, né, de que as coisas não estão bem distribuídas, que as pessoas não estão bem, que as pessoas estão sofrendo. Então a Danu fala diretamente com essa pessoa ali, invocando um pouco essa energia um pouco não, claramente a energia de Xangô, para tentar resolver, né, essa figura da nossa cultura aí, que é o cidadão de bem. Sim, muito forte também. A Litia tá comentando aqui, ó, forte essa, realmente, muito forte. Alessandra Terrible chegando aqui, Alessandra, Opa, Alê! Bem-vindo, Alê! Ah, então ouviu com olhos de olhar, andar pra quê? Então, você botou aí, daqui eu não uso. Tá baixinho, né? Essa, eu Aumentar um acho que pouco. essa é a preferida, acho que essa é a preferida do Renato Galvão. E acho que é nela, é isso, é nela que o Renato faz a percuteria que eu tinha comentado, que é percuteria com garrafa, com lata de tinta, com isopor. A gente tem até isso gravado em vídeo um pouco, esse efeito. E eu acho que essa música também que traz na composição, talvez seja mais refinada do disco, ela tem uns toquezinhos mineiros ali no jeito que ela é conduzida. Por minha vez, na hora que eu entro ali, eu tenho parceria nessa música como letrista. Eu sempre acho ela uma coisa meio do Ivan Lins também, eu sinto uns toques assim, mas é uma das preferidas de muita gente, assim.
essa música do disco inteiro. Muito linda, muito linda. A Danu comentou aqui sobre a música anterior que você falou. Ela disse que você já falou. Cidadão de bem é isso mesmo, né? E a Alessandra comentou que um dos bateristas mais fodas que eu já ouviu pessoalmente. Então, Renato Galvão, procurem saber. Além de ser uma figura sensacional, Renato é incrível, uma pessoa incrível, e é isso que eu estou te falando um pouco sobre as pessoas da música em Brasília. Eles são muito competentes, elas são muito competentes. Impressiona mesmo a qualidade de tocada que toda essa galera tem. Nesse sentido, somos muito privilegiados, viu? E nós muito mal acostumadas, eu e Danu, em especial. Eu e Danu somos muito mal acostumadas, porque a gente chegou na cena vindo da academia, a gente não estava na música, a gente chegou na cena meio de supetão, com músicas na mão, e a gente foi recebida por gente de muita competência musical. Né? Então, mal acostumados nesse sentido, porque, nossa, eu já começo cantando com o Wilson Bebel, eu começo, né, sob a direção do Wilson Bebel, eu começo gravando no estúdio Casa do Som, né, assim, são referências muito altas. Então aqui a gente tem essa... Premiado, né, no Festival da Nacional FM. Como? Perdão, eu não escutei. Primeira canção forte do primeiro disco também já premiado, né, no festival. Não, no festival a gente foi premiada com um single que chama Foi Foda Quando Você Soltou a Minha Mão. Não foi com Leve, então eu me confundi aqui. Não foi com Leve, a gente nunca colocou Leve no festival. A gente colocou essa, Foi Foda Quando Você Soltou a Minha Mão, que é uma ciranda misturada com maracatu, misturada com baião. Por isso que ganhou o prêmio de arranjo, porque ela tá ali com essas misturas todas. Ela ganhou o prêmio de arranjo e melhor intérprete, né? Mas também com essa mesma galera que eu tô te contando. A bateria dessa música, por exemplo, que ganhou é do Renato. É ele que sustenta esse maracatu. E alfaia com uma galera lá do Paranoá, que tocou alfaia pra gente. Eu não tô me lembrando só do apelido dele, que é o Japa. Rafael Correia. Tocou alfaia pra gente. Legal. Danu comentou aqui, olha, Joiá, tem toques mineiros mesmo, a primeira parte nasceu ao mesmo tempo, letra e música. Depois tínhamos a segunda parte da melodia e Tatá letrou. Andar pra quê? Genial. Uma pergunta, andar pra quê? Tá mandando pra quê? E agora essa faixa, né, que fecha aí o Batalá. Aí no comecinho da live. Isso, o Batalá, essa faixa calmante, né? É uma faixa que tem muita tensão na faixa anterior ainda, esse disco vai crescendo em tensão, e a última faixa que a gente ouviu agora, um pedacinho, com Olhos de Oiá, ela termina num nível muito alto de tensão. Dá até... Alguém vai dizer que dá até uma confusão auditiva, assim, tem uma irritação no final dessa faixa. Então, na hora que entra o Batalá, que também tá com uma voz mansa, né? Eu chego aí com uma voz muito mansa, que é a energia, enfim, que o orixá pede aí, né? Eu acho que é a parte calmante que conduz para o final do disco, né? Assenta um pouco. Então, diante disso tudo, vamos assentar, talvez pensar sobre o que a gente consegue fazer daqui para frente, né? Mas então a faixa traz, eu acho que essa calma. Agora calma. Calmar um pouco, né? Respirar e pensar em um mundo melhor, né? Em novas condutas, em novas ações, né? Então. Repensar nossa vida, repensar tudo isso, né, Tatá? Tatá, a gente já está quase terminando. Eu queria agradecer a tua participação aqui na live e que você reforçasse aí os canais para quem ainda não conhece Suíte para Eletrodos.
Então, a suíte tá no YouTube, porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade de acessar essas plataformas Spotify, Deezer, né, que são pagas. Então, no YouTube dá para você ouvir inteirinha. A minha recomendação é ouvir os 24 minutos coladinhos.